Olá pessoal, vamos iniciar assim a nossa aula do segundo bimestre. Aí os conteúdos para vocês. Dentro desse bimestre eu tenho 4 assuntos a ser abordado e estou iniciando com o primeiro assunto, ou seja, nesse slide nós vamos abordar 2 assuntos e no próximo slide nós vamos abordar mais 2 assuntos. Hoje eu vou começar o assunto sobre o choque das civilizações. Vamos entender o que foi o choque das civilizações. O choque das civilizações, ela foi uma teoria proposta pelo cientista político Samuel. E segundo a teoria de Samuel, teria um povo que iria gerar maior conflitos no mundo após a Guerra Fria. E esse povo, ele dizia que eram as entidades culturais e religiosas, que para ele seria esses povos de diferentes religiões e diferentes culturas que iria trazer os maiores conflitos no mundo. Ele não acreditava que seria as classes sociais que viriam gerar esses maiores conflitos no mundo, e sim essas pessoas que tinham diferentes culturas e diferentes religiões. Eu coloquei para vocês aqui um mapa sobre a distribuição desses povos, do choque das civilizações, como chamou Samuel. São povos saindo de vários continentes, da América Latina, do Ocidente, da China, da Europa. Então, esses povos, migraram para outros regiões, ou seja, América Latina, alguns povos foram para o Ocidente, do Ocidente vieram alguns para a América Latina, e do Ocidente foram para a Europa, e da China migraram para o Ocidente. Segundo a teoria de Samuel, ele não acreditava aí que esses povos fosse trazer, ou seja, fosse trazer paz. Ele acreditava que esses povos viriam trazer esses maiores conflitos. Só que a teoria de Samuel, ela não foi bem aceita. Os otimistas, os universalistas e os mundialistas, eles ficaram assim, escandalizados. Só que Samuel, ele não ligou muito não. Para ele, essas pessoas que se não acharam que a teoria dele não era uma boa coisa, ele considerava essas pessoas como ingênuos, pessoas ingênuas para ele. Mas essas pessoas aí, os otimistas, os universalistas e os mundialistas, que ele chamava de opositores, ou seja, quem se opõe contra algo de alguém, ele é opositor. Então, essas pessoas se opuseram contra Samuel e o acusaram de induzir ao confronto. Ou seja, eles disseram que o Samuel estava aí formulando uma profecia autorrealizadora, ou seja, estava impondo que algo ali, naquela teoria, iria acontecer. Mas para Samuel, era o contrário. Ele dizia que ele estava apenas alertando o mundo desses conflitos que haveria de ter. Mas as pessoas que se opuseram a ele não acreditavam aí numa união, por exemplo, de Islã e China. Como eu mostrei para vocês aqui, olha, a China ela foi lá para o Ocidente. Algumas pessoas. Então, as pessoas que estavam se opondo a Samuel, eles não acreditavam nessa aliança entre China e o Ocidente. Por quê? Porque China, ela é comunista. E o Ocidente, ele tem lá suas religiões. Então, essas pessoas aí, os otimistas, os universalistas e os mundialistas, eles não acreditavam
que houvesse aí uma aliança entre esses dois, entre Islã e entre China. Por isso ele teve aí uma repercussão aí muito negativa. Muitas pessoas não aceitaram, debateram, ele teve muitas críticas em cima dessa teoria e não foi bem aceita. Por isso aí o fato de se chamar choque das civilizações, porque Samuel, da sua teoria, induzia que o choque seria dessas pessoas de diferentes costumes, de diferentes religiões, que traria esse maior conflito no mundo. Então, a teoria do choque das civilizações porque o nome choque das civilizações foi referente a essa teoria que o Samuel levantou. Agora nós vamos passar para a geografia das religiões. Nesse conteúdo, eu quero falar para vocês que aqui nós não vamos debater religiões, tá? Nós não vamos aqui criticar a religião de ninguém. O que eu vou passar para vocês aqui é o conhecimento dentro da geografia, em como essas religiões se comportam, em que elas acreditam, não é no que você e no que eu acredito, mas sim em que elas acreditam. E como ela está contida dentro da geografia, nós temos que falar dessas religiões e entender um pouquinho aí das religiões antes de ou eu ou qualquer pessoa criticar a religião de alguém. Tá bom? Então vamos lá. Então, desde aí da formação do mundo, das divisões territoriais, os homens eles vêm sobrevivendo aí através dos séculos, né? Houve muitas divisões, houve muitas organizações. Ele tenta se organizar e ampliar aí os seus domínios, seus territórios, né? Conquistar os seus territórios. E ele tenta também criar laços culturais com outras pessoas. E esses laços culturais é o quê? Envolve o quê? Costumes, envolve leis, envolve regras, envolve os direitos e a comunicação dos povos entre si. E também não deixa de envolver também as crenças, as religiões, no que você acredita. Então, tudo isso, o homem, ele vem tentando aí, tentando sobreviver a tudo isso. A maioria das religiões são formadas por histórias, cada religião tem uma história. Algumas delas usam mitos e personagens. Acredita que há apenas um ser maior ou vários seres maiores, no caso das religiões politeístas. As religiões politeístas é uma religião que acredita em vários deuses, em várias divindades. Então, por isso que ela é politeísta, ou seja, poli, acredita em vários deuses. Desde que o mundo passou a se organizar, aí as divisões do território, como eu acabei de falar, começou a se organizar a cidade, as vilas, os bairros, os impérios, os grupos, e foi se tornando cada vez maior isso. Essas crenças, elas foram se difundindo, ou seja, foram difundidas. Ou seja, ela foi o quê? Ela foi se ramificando, ela foi se espalhando. E dentro dessas crenças também foram incorporados traços culturais de outros povos conquistados. E elas vêm sofrendo transformações ao longo dos anos. Então, a cultura, ela envolve muito. O caso do Brasil, por exemplo, nós temos aqui em nosso país várias culturas. Nós temos, aliás, uma diversidade de culturas, porque aqui nós temos povos de todos os lugares. Então, tem uma diversidade de cultura no Brasil. Então, envolve tudo isso. E, atualmente, a geografia das religiões, ela está sendo, assim, bem definida, aí devido ao crescimento da globalização. Hoje, a nossa geografia, ela se tornou geografia humana, e vem atingindo um nível muito surpreendente. Por quê?
devido aí os intercâmbios entre os povos, ou seja, um saindo de um país e indo para outro país, o intercâmbio aí facilitou bastante essa saída. E é comum você encontrar uma pessoa do extremo ocidente morando no Oriente, ou da América Latina morando no extremo Oriente, e assim vice-versa. Então, e eles se misturaram, e você vai encontrar aqui no Brasil, você vai encontrar de tudo. Você pode encontrar muçulmano, você pode encontrar árabe, você pode encontrar várias pessoas. Tá? E voltando aí em árabe, deixa eu voltar um pouquinho aqui no nosso mapa, que eu não falei aqui, ó, dessa civilização árabe e muçulmana. Esse assunto eu vou deixar para ser tratado na próxima aula, porque eu vou falar sobre a divisão da Palestina, que está enquadrada aqui dentro dos muçulmanos e os árabes, que foi a divisão da Palestina. Então, essa aula vai ser falada depois dessa aula que eu postar, em que nós vamos falar sobre essa divisão que ocorreu, e envolvendo também religião. Tá, vamos voltar lá, onde nós tínhamos parado. Então, voltando, recapitulando, você vai achar várias pessoas morando de uma região, morando em outra região. Isso é comum, devido ao intercâmbio, como eu falei. A globalização, ela teve um êxito aí muito grande e acabou aí ocorrendo esses intercâmbios. E a disposição dos povos atuais, é importante entendermos que a geografia das religiões e como essas religiões, elas exercem influências tanto negativas como positivas também, em todo o mundo. Então, vamos lá estudar e ver. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês, antes de entrar nas religiões, eu quero mostrar para vocês, esse aqui é um gráfico, ele é de 2015, é bem recente. Os dados, você sabe que o Instituto Brasileiro de Geografia, que é o IBGE, ele a cada 10 anos ele faz as estatísticas de tudo. E esse gráfico, a estatística dele foi em 2015. E aqui tem o tanto das religiões espalhadas pelo mundo, as principais religiões do mundo. E também vou falar um pouco da queda do politeísmo também. Nessa parte roxa, nós temos aí 2,3 milhões de cristãos, ou seja, cristãos. Então, isso equivale a 31,2% no mundo global, as pessoas são cristãs. Nessa outra aqui, que tem 1,2 bilhões, são pessoas sem religiões. Ou seja, 16% no mundo inteiro, eles não possuem nenhuma religião, eles não acreditam em nada. Eles não têm religião. Nesse outro cinza aqui, eu tenho outras religiões que não estão inclusas aqui. Religiões judaica, outros tipos de religiões que não está incluso, não foi, ou seja, incluso nesse estudo, porque são religiões muito baixas, os adeptos são poucos, então eles não incluíram essa estatística. Nós temos aqui, ó, no amarelo, os budistas, e nós temos 6,9% no mundo inteiro de pessoas que seguem a religião budista. E nós temos aqui um número surpreendente, que é dos muçulmanos. Os muçulmanos, a religião muçulmana, equivale a 1,8 bilhões de pessoas no mundo inteiro que seguem a religião muçulmana. Ou seja, 24,1% são muçulmanos, acreditam na religião muçulmana. Ele chegou praticamente quase perto aqui dos cristãos, que está com 31,2% e eles 24,1%, ou seja, esse número ele vem crescendo cada vez mais. Então, mais pessoas estão se aderindo à religião muçulmana. E por falarmos aí em geografia das religiões no mundo atual,
hoje, né? É preciso, assim, dar uma atenção especial que o fato da queda do politeísmo, ele se resumiria em algumas seitas. Ou seja, muito poucos adeptos, muito poucos praticantes dessa religião, politeísmo. E ela caiu muito, bastante. Enquanto as outras religiões cresceram, o politeísmo, ela caiu, ou muitas delas viraram seitas. Então, o politeísmo, como eu acabei de falar para vocês, ela é uma religião que adora vários deuses ou várias divindades. Significa, então, que ele é, dentre as atuais religiões politeístas, as mais importantes, que é a mais falada, é o shintoísmo e o xamanismo, que são religiões japonesas. E essas religiões significam via dos deuses. Ou seja, por que politeísmo? Porque ela adora vários deuses e várias divindades. Dentro da religião japonesa, que não tem nada a ver com o budismo. É um outro tipo de religião que foi criado dentro dos japoneses e que eles seguem, que é via dos deuses, ou seja, é um outro tipo de religião. Nós temos também o hinduísmo, que o hinduísmo ele é considerado por alguns, né, religião politeísta. Mas na verdade é que as várias divindades adoradas são apenas representações. O que serão essas divindades? Hinduísmo, por exemplo, eles adoram o sol, sei lá, uma planta, a chuva. Então são representações. Então, pelo fato deles adorarem essas representações, é que eles estão enquadrados dentro da religião politeísta. Mas na realidade, o Deus verdadeiro deles, que eles adoram mesmo, é chamado de Brahman, que significa o absoluto, o Espírito Divino e infinito. E só pelo fato deles adorarem essas representações é que eles são considerados politeístas. Espero que tenha entendido a religião politeísta, porque agora nós vamos passar para as religiões monoteístas. O que são religiões monoteístas? São religiões que cultuam apenas uma divindade ou um deus. E é possível entender também essas distribuições e os adeptos. Então vamos estudar, vamos ver quem são essas religiões monoteístas, quem está enquadrado dentro dessa religião monoteísta. Então, dentro da religião monoteísta, nós temos o cristianismo, são pessoas cristãs, e ela advém do nome Jesus Cristo, Christian, Jesus Cristo, que veio trazer salvação para o homem. Então, por isso, ela é considerada monoteísta, porque apenas adora um Deus. E dentro do cristianismo também ocorreram divisões, formando aí outras ramificações. Então vamos lá, quem foi que saiu de dentro do cristianismo e formou uma outra rede? Então, dentro do cristianismo, nós temos também que ela saiu, ela se ramificou de dentro do cristianismo, é a Igreja Católica, o catolicismo, representado por pessoas que seguem a Igreja Católica Apostólica Romana, que possui uma autoridade máxima que é o Papa. E no mundo são contabilizados cerca de 1 bilhão de católicos, adeptos ao catolicismo, à Igreja Católica Apostólica Romana. Dentro do cristianismo também, nós temos, que saiu de dentro do cristianismo, o ortodoxo. O ortodoxo, ela é uma religião cristã, né, oriunda aí da separação. O ortodoxo, ela já saiu, dentro do catolicismo, mas também pertence ao cristianismo. É uma religião cristã, oriunda da separação que aconteceu dentro da Igreja Católica Romana, no século XI, e que se espalhou aí no Oriente, e as suas principais igrejas são a Católica Ortodoxa e a Ortodoxa Russa. Aí
Vamos lá para uma explicação que deve estar aí na cabeça de vocês. Se a politeísta ela adora vários deuses, por que que o catolicismo está aqui dentro do monoteísmo? Porque na realidade o catolicismo ele tem como Deus maior o supremo Deus mesmo. Ele crê em Jesus Cristo, o catolicismo, só que eles veneram santos, mas eles têm um supremo maior, adora apenas um Deus. É uma veneração, mas é considerada como monoteísta, o catolicismo. Mas eles têm algumas veneração, que são os santos. Vamos lá voltar para a ortodoxa. A ortodoxa, então, ela foi separada, ela saiu de dentro do catolicismo e se formou essas duas igrejas, que é a ortodoxa e a ortodoxas russas. E nós temos também, de dentro aí do catolicismo, que saiu de dentro do catolicismo e é também pertencente ao cristianismo, os protestantes. Os protestantes, ele saiu a partir de uma divergência de opiniões da Igreja Católica no século XVI. Ou seja, o surgimento dessa ramificação está ligado à Reforma Protestante, como todos conhecem, já deve ter estudado a Reforma Protestante de Martim Lutero. Martim Lutero ele era um padre e ele não concordava com o fato do clero cobrar o perdão. Ou seja, se você cometeu algo e você fosse se confessar do seu pecado, você teria que pagar para você obter o perdão. Então Martim Lutero ele não concordava com isso. Então começou a polêmica, a divergência dentro da Igreja Católica com Martim Lutero. Porque Martim Lutero começou a examinar a Bíblia, começou a ver que muitas coisas não tinham ligação com a Bíblia. Então ele não concordava com essa parte do clero cobrar o perdão. E além também, ele não concordava com os dogmas da Igreja Católica. Em nada ele concordava com os dogmas praticados pela Igreja Católica, que era a veneração de santos e outras coisas mais, ele não concordava. E ele também não concordava, ele achava, por parte do Papa, um engano com as pessoas. Por ele ser um praticante e lia muito a Bíblia, porque a Bíblia é uma só, tanto católica como a protestante é uma Bíblia só. E ele não concordava ali dentro da Bíblia, ele achava um engano por parte do Papa em cobrar para liberar o perdão. Por isso, aí dentro da reforma protestante por Martim Lutero, surgiu aí os protestantes. Vamos lá? Nós temos também o islamismo, que também é considerado dentro do cristianismo, que veio de dentro do cristianismo. Por quê? Pelo fato deles também adorar um Deus só. Se é errado, se é certo, nós não estamos aqui para debater isso, mas apenas para vocês terem o conhecimento sobre as religiões. Então o islamismo é uma religião monoteísta, ela surgiu no século VII, foi criado por Maomé e seu principal líder, e a Bíblia deles é o livro sagrado que é chamado de Corão. E essa religião ela vem crescendo muito. E ela é ali ramificada principalmente na Ásia e na África, onde ela tem o maior crescimento da religião islâmica. E também existe alguns seguidores, muitos seguidores em países como Inglaterra e Espanha. A história do islamismo, segundo o seu líder, as pessoas, eles dizem que Maomé, ele era um profeta. E segundo o Islã, eles falam que foi retirado da Bíblia Maomé. Mas em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, está escrito que Maomé existiu. Dentro dos profetas que estão dentro da Bíblia, não existe nenhum registro de que Maomé existiu.
Então, eles falam que a Bíblia foi modificada e que a Bíblia, que foi tirado esse profeta Maomé da Bíblia, e por isso essa briga toda, desculpa, entre as religiões, porque eles acusam o cristianismo de ter tirado o profeta Maomé da Bíblia. Mas o único grande profeta que a Bíblia aí menciona é Moisés, o grande profeta Moisés, que tirou lá o povo do Egito e levou lá para uma terra onde Deus tinha mandado ele levar o povo. Então, o único profeta que nós temos na Bíblia, que muito mencionado, muito comentado, é Moisés. E o islamismo, ele fala claramente que Maomé existia, que Maomé era um profeta. Vamos lá. Budismo. O budismo é uma religião criada por Buda. Era um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Ela surgiu na Índia no século VI a.C. E dentro do budismo não existe hierarquia. O que é uma hierarquia? Uma hierarquia é posições. Por exemplo, não existe um chefe maior, não existe um presidente, um vice-presidente. Isso é hierarquia. Então não existe dentro das religiões budistas hierarquia. Até porque não há um Deus a ser cultuado. É somente um líder espiritual, que é Buda. No mundo existe cerca de 400 mil seguidores, sobretudo na Ásia. Então o budismo, ele surgiu, esse líder chamado Siddhartha, era um líder que fazia muitas caridades, segundo a história. E esse líder, ele começou a passar nas casas, aquelas pessoas que sofriam, pessoas de baixa renda. Então esse líder, ele andava nas casas. Então esse líder, ele foi venerado pelas pessoas. Ele começou a ser adorado pelas pessoas. Por isso que a religião fala que não tem nenhuma hierarquia. Não existe um poder maior ali. Então eles veneram esse líder, esse príncipe, era um príncipe. E esse príncipe, ele fazia muitas caridades. Então, a partir desse momento, a partir da caridade que ele fazia com as pessoas começaram a ver ele como, venerar ele, como se fosse um deus. E daí surgiu a religião budista. O judaísmo. O judaísmo, ele teve início na Palestina, como eu falei para vocês. Eu vou estar falando para vocês da Palestina na próxima aula. Ainda no século VII, antes de Cristo. É uma religião monoteísta também. Seu patriarca foi Abraão. Atualmente são aproximadamente 14 milhões de seguidores no mundo. O judaísmo, ele não acredita que aquele que andou aqui na Terra, fazendo as obras, salvando aí a humanidade, era Jesus Cristo, era o Filho de Deus. Então o judaísmo, ele não espera a volta de Cristo. Como os cristãos, os cristãos esperam a volta de Cristo. O judaísmo, ele espera a vinda, não a volta, a vinda do Messias. E Jesus Cristo não é reconhecido por eles como o nome de Jesus Cristo, e sim como Messias. Para eles, o Jesus Cristo não era o Messias, e para eles, Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, para eles como se fosse um falso, que o Messias ainda vai vir. O Messias ainda não apareceu para eles. E tanto é que a crucificação de Jesus saiu de onde? Do próximo foram os judeus, que, ou seja, está dentro aí da crucificação de Jesus Cristo. Então, para a religião judaica, Jesus Cristo, ele não veio na Terra ainda. E aquele Jesus que andou aqui na Terra, para eles, não é o Messias. Então, para eles, não veio. Então, eles não acreditam que aquele homem que andou aqui na Terra é Jesus Cristo, que é o Messias deles. Então, eles esperam
a volta, não, desculpa, eles esperam a vinda do Messias e não a volta de Jesus Cristo. Então são diferentes, eles adoram a um só Deus, mas eles entendem dessa forma, que eles não creem que aquele homem que andou aqui na terra seja o Messias que eles estão esperando vir e não voltar, como acreditam os cristãos. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre aí as religiões, sobre o choque das civilizações. Na próxima aula, nós vamos estar falando, como eu falei para vocês, da Palestina, a divisão da Palestina, como ocorreu, por que ocorreu essa divisão. E nós vamos também estudar sobre a América Latina. Até espero que vocês entenderam a aula e até a próxima aula, que nós vamos estar falando sobre a questão étnico-cultural e a América Latina. Até mais, pessoal!